Opa, tudo bom? Seja bem-vindo ao Custos de Viagem. A ideia dessa série é falarmos sobre todos os valores gastos em uma viagem, contemplando diferentes perfis de viajantes e todos os preços envolvidos, para viagens econômicas, viagens moderadas e viagens de luxo, com dicas e informações que vão facilitar o seu planejamento de custos. E neste vídeo, com todos os preços de uma viagem para Maceió, em Alagoas. Se você é novo por aqui, meu nome é Guilherme Vialto do Dicas de Viagens e aqui você encontra muita inspiração, aventuras e dicas para montar o seu roteiro. Se você procura ou simplesmente gosta do assunto, considere inscrever-se já e vamos ao que interessa. Antes de mais nada, eu preciso dizer que a playlist completa de Alagoas está aqui na descrição e é uma super recomendação. Depois de ver este vídeo, veja esta playlist também. Porque aqui vamos falar somente dos preços, somente dos valores de uma viagem. Na playlist você vai encontrar informações detalhadas dos passeios, os valores de cada um deles, como chegar nos lugares, onde se hospedar e muitas outras dicas preciosas. Maceió está localizado no litoral de Alagoas, no nordeste do Brasil. É uma cidade grande, capital do estado. O turismo da região é voltado às praias incríveis dessa localidade, com azuis que nos deixam realmente impressionados. Maceió possui praias de super fácil acesso, que transmitem uma ideia de paraíso muito agradável. Mesmo estando no meio da cidade e se tratando de praias urbanas, você consegue sentar na praia, aproveitar o dia de frente para o mar e simplesmente esquecer do que está atrás de você. Uma cidade que vale ser conferida bem de perto. O clima de Maceió é tradicionalmente quente e propício para passeios de praias e tudo que a capital de Alagoas tem a oferecer. Por ser uma cidade grande, tem uma boa oferta de hospedagens em toda a região de praias urbanas e também para quem procura estadia em locais um pouco mais afastados. A cidade costuma receber turistas durante todo o ano. E é por isso também que planejar o seu roteiro por Maceió com antecedência é super importante. Mas é bem válido ressaltar que por possuir uma excelente infraestrutura, Maceió é um ótimo destino para se passar férias e talvez até ponto de início para um roteiro maior pela região. A moeda oficial utilizada em Maceió e no Brasil é o real. Então neste vídeo você vai ver todos os custos de uma viagem para Maceió baseada no real. Começamos contabilizando todos os custos para uma viagem econômica para Maceió. Para hospedagens nessa modalidade de viagem, você pode considerar os hostels, que na grande maioria das vezes acaba saindo mais em conta que um hotel. Maceió, por ser uma cidade grande, oferece algumas opções bacanas, inclusive próximo às praias, na região que de fato é turística. A ideia de hostel e quarto compartilhado é ótima para quem viaja sozinho, que quer conhecer ou talvez ter contato com pessoas que estão na mesma modalidade de viagem, ou que simplesmente optam por modelos de hospedagem mais baratos. É legal dizer também que alguns hostels oferecem café da manhã incluso em sua estadia, então é legal conferir com calma. Levando essas informações em consideração, em uma média de preços, gasta-se R$60 com hospedagens diariamente em Maceió. E para esta conta, será considerada diária de hostel em quarto compartilhado. Para alimentação, é válido considerar mercadinhos, restaurantes, bares e cafés da cidade. Maceió tem muitas opções de tudo isso. Se considerarmos que essa é uma viagem econômica, naturalmente precisa ser um pouco mais de pesquisa, claro, para podermos manter o máximo de dinheiro destinado para aquela coisa. Mas saiba que dá para aproveitar bem, mesmo gastando pouco. Refeições compradas em mercadinhos ou supermercados custarão em média R$15 por pessoa. Refeições realizadas em restaurantes, bares e cafés da cidade, R$50 por pessoa. Vale dizer que todos esses valores já incluem uma bebida. Uma dica bacana que vale ser adicionada nesse item é que como Maceió é uma cidade grande, possui uma boa variedade de estabelecimentos para se comer. Então talvez buscar por franquias de comidas pra gente comer pode ser uma boa. Na grande maioria das vezes existem promoções nesses locais. Vale buscar até por franquias de comidas mais saudáveis para quem gosta. E para esta conta, vamos considerar a soma das 3 refeições. 2 compradas em mercadinhos e supermercados e uma realizada em restaurantes. Para os passeios, você pode combinar algumas coisas, fazer passeios pagos em um dia e passeios gratuitos no outro dia. Nos gratuitos, você pode adicionar as praias urbanas de Maceió, que são lindíssimas e de muito fácil acesso para quem está hospedado na região da zona hoteleira. Eu diria inclusive que é um dos melhores passeios para se fazer na cidade. Com passeios pagos, você pode adicionar as piscinas naturais de Pajuçara, por exemplo, que é a praia que possui as piscinas naturais mais famosas do centro de Maceió. Isso vai te custar em média
R$ 30 por pessoa, e para esta conta será considerado o valor de um passeio pago. Para deslocamentos em uma viagem econômica para Maceió, a gente pode pensar nos ônibus. Justamente pela zona hoteleira ser de fácil acesso e a orla da praia estar praticamente em uma linha reta, os deslocamentos são bem facilitados nessa região. Além, claro, de ser uma das maneiras mais baratas de se locomover na cidade. Vale dizer ainda que para quem quer se hospedar próximo à praia, dá para caminhar bastante por praticamente toda a orla, o que pode diminuir ainda mais a necessidade e a frequência de utilização de transportes. Para esta conta, vamos considerar uma ida e uma volta de um bairro ao outro ou de uma praia a outra, com uma média de R$ 8 diariamente com passagens de ônibus. Sendo assim, com todos esses valores, fechamos nossa conta diária para uma viagem econômica para Maceió com um valor de R$ 178 por pessoa. Se considerarmos uma viagem de 5 dias, por exemplo, o valor será de R$ 890 por pessoa. Passamos agora a contabilizar todos os custos para uma viagem moderada para Maceió. Para hospedagens nessa modalidade de viagem, você pode considerar hostels com quartos privativos, pousadas, hotéis de até 3 estrelas ou apartamentos inteiros, que vão te oferecer um pouco de conforto a mais, principalmente para quem viaja acompanhado. Aqui podemos considerar também hospedagens em todas as localidades mais conhecidas e turísticas de Maceió, em toda a extensão da zona hoteleira. A média de preços de hostels com quartos compartilhados e pousadas giram em torno de R$ 150 diariamente. Os hotéis compatíveis com esta categoria, R$ 250 a diária. Apartamentos inteiros, em média, R$ 150 diariamente. É um pouco mais barato, mas não oferece todas as comodidades que um hotel ofereceria, por exemplo, como o café da manhã. Vale colocar isso na balança antes de tomar decisão. Vale inclusive ressaltar que mesmo esses valores sendo por pessoa, caso você viaje com seu parceiro ou sua parceira de viagens que vai ficar no mesmo quarto que você, os valores não necessariamente irão dobrar. Serão acrescentados valores relacionados a taxas e comidas. E para esta conta, será considerado o valor de hotel, que é o mais caro. Para alimentação, você pode considerar 2 refeições compradas em restaurantes, bares e cafés, e uma comprada em mercadinhos. Naturalmente, os preços dos restaurantes têm uma grande variação, principalmente quando falamos em uma cidade grande como é Maceió. E é por isso também que aqui será considerado uma média de uma refeição em restaurantes mais conhecidos da região, que giram em torno de R$ 80 por pessoa. A refeição comprada em mercadinho, R$ 15. E para esta conta, será considerada a soma das 3. Para os passeios em uma viagem moderada para Maceió, você pode considerar um passeio pago por dia. Nesta lista entram passeios de piscinas naturais, cidades ou praias próximas da região, como por exemplo, a Praia do Gunga ou a Praia do Francês. Estes passeios, em média, custam R$ 60 por pessoa. Mas é muito importante ficarmos atentos com o que o passeio contempla, porque muitas vezes é apenas o transporte até o local. É importante saber o que estamos comprando. Além de que o bate-volta em algumas cidades da região não são tão recomendados assim, como por exemplo em Maragogi, justamente pela distância. Te recomendo ver todas as dicas de Maceió no vídeo específico de dicas da cidade aqui mesmo do canal. Mas que levando tudo isso em consideração, para essa conta será considerado o valor de um passeio pago. Para deslocamentos, você pode investir nas caminhadas sempre que possível para passear na praia ou na orla como um todo, talvez até pegar um transporte de um ponto ao outro, de uma praia até a outra, por exemplo, como o ônibus, que é fácil e bem tranquilo de se utilizar na zona hoteleira. Acaba sendo uma opção interessante. Mas, como uma opção um pouco mais confortável, você pode utilizar os aplicativos, pode utilizar o Uber. Talvez não sempre, mas em algumas situações é bacana sim. Para os ônibus, gastará em torno de R$ 8 e de volta. O Uber depende muito da distância, mas se pensarmos em uma distância média, ali mesmo na orla da praia, gastaremos em torno de R$ 20 e de volta. Se estiver acompanhado, viajando em 2 ou mais pessoas, vale a pena. Então, para esta conta, vamos utilizar os aplicativos, o Uber. Sendo assim, com todos esses valores, fechamos nossa conta diária para uma viagem moderada para Maceió, com um valor de R$ 505 por pessoa. Se considerarmos uma viagem de 5 dias, por exemplo, o valor será de R$ 2.525 por pessoa. E agora vamos contabilizar todos os custos para uma viagem de luxo para Maceió. Para hospedagem nessa modalidade de viagem, você pode considerar os hotéis de 4 a 5 estrelas e os resorts all inclusive, que cumprem bem a proposta de experiência diferenciada em Maceió. Essas opções de hotéis giram em torno de R$ 700 a diária, os all inclusive R$ 1.200.
que é o que será considerado para essa conta. Mas saiba que existem mais baratos e existem mais caros. A variação de preços dessa categoria é grande. Para alimentação, você pode considerar 3 refeições realizadas em restaurantes mais renomados da região, cada uma delas custando em média R$200 por pessoa, e para esta conta será considerada a soma das 3. Para os passeios em uma viagem de luxo para Maceió, você pode considerar passeios privativos e com guias. Nesta lista entram passeios de lanchas pelas praias e cidades vizinhas, por exemplo, que custam em torno de R$1.000, que é o que será considerado para essa conta. Vale dizer também que os preços para esse tipo de passeio pode variar, depende muito da distância e das praias que serão visitadas, mas que muitas vezes os pacotes privativos contemplam de 6 a 10 pessoas. Para o deslocamento em uma viagem de luxo para Maceió, talvez valha focar no Uber ou pensar na locação de um veículo premium, para explorar não só a cidade, mas para fazer um roteiro maior pela região. No Uber, podemos separar R$100 diariamente para esse transporte. Na locação de um veículo, R$170 diariamente, sem combustível, que é o que será considerado aqui. Sendo assim, com todos esses valores, fechamos nossa conta diária para uma viagem de luxo para Maceió com um valor de R$2.970 por pessoa. Se considerarmos uma viagem de 5 dias, por exemplo, o valor será de R$14.850 por pessoa. É muito importante lembrar que todos esses valores são voltados para viagens programadas por conta própria para Maceió, onde você mesmo se preocupe com o agendamento de passeios, deslocamentos e hotéis. Então, caso você cote com uma agência de viagens, pode existir uma pequena variação de valores, mas que a base de preços é essa. Além de que aqui a única coisa que não está incluída são os voos, então saiba que existe mais este custo. Com todas essas informações de preços, posso dizer que Maceió recebe muito bem todo tipo de viajante. É possível fazer uma super viagem visitando todas as praias da própria cidade e da região sem gastar valores absurdos. Basta um pouco de preparação e planejamento, assim como para qualquer outro tipo de viagem. É possível aproveitar muito de Maceió, indiferente o tipo de viagem que você estiver planejando. Comente aqui embaixo se você tem vontade de visitar Maceió e que tipo de viagem está planejando fazer: econômica, moderada ou de luxo. Agora sim tá liberado, veja a playlist de Alagoas que tá aqui na descrição. Tem lugares e passeios incríveis. Se você gostou e esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique no botãozinho de gostei aqui embaixo. Compartilhe com quem está pensando em visitar Maceió ou simplesmente gosta de viagens e tem curiosidade em saber quanto é que custa uma viagem dessas. Inscreva-se aqui no canal se ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo com muitas dicas de viagens e roteiros. Muito obrigado, tchau!